E eu vi muitas pessoas que eu olhava para aquela pessoa e pensava, nossa, como isso é fácil para essa pessoa, como ela tem estômago para isso, eu não tenho. Porque o meu estômago, ele foi desenhado, a minha natureza, quando eu falo estômago, eu falo de natureza, né? A minha natureza, a minha essência foi desenhada para outro lugar. Foi desenhado justamente para entender o aspecto humano de ouvir as pessoas. E aí tem gente que fala, nossa, eu não sirvo para esse negócio de ser terapeuta, de ficar ouvindo o problema dos outros, de ficar ouvindo as pessoas contarem sobre o que dói, sobre onde machuca, sobre o que que essas pessoas, as inseguranças. Cara, isso pra mim é o que me move, entende? Então, realmente, se você fosse, todos nós, né? Se a gente fosse muito honesto com a gente vai perceber que tem muitas vezes em que a gente sente essa paixão, sente esse desejo, sente esse ímpeto, esse instinto de ir para um determinado lugar. Só que aí vem o medo e a insegurança e a gente não vai para ele, né? E aí, voltando na questão do tema de atuar profissionalmente como terapeuta, a gente percebe que isso acontece muitas vezes, até porque a gente tem uma mentoria de terapeutas, e dentro da nossa mentoria, a gente vê isso constantemente. A gente vê terapeutas que são excelentes terapeutas, completamente apaixonadas por por entregar e por transformar e por atender e por ouvir e por aconselhar, completamente naturais, a natureza, a essência dessas meninas são ser terapeutas, muitas delas simplesmente não conseguem, porque na hora que pensa sobre, eu vou atuar como terapeuta, vem as vozes, que aconteceu comigo, né, por exemplo, as vozes de outras pessoas dizendo, isso não vai dar dinheiro, isso daí você vai morrer frustrada, eu não vou sustentar você, que foi o que meu padrasto disse. Eu não vou deixar você ser dependente de mim, porque você nunca vai prosperar com isso. E eu acreditei. E olha que tragédia que foi. Porque se eu tivesse feito de fato o que eu queria ter feito, que era psicologia ou assistente social, sei lá, cara, provavelmente eu teria trilhado um caminho mais gostoso, no mínimo, né? Profissionalmente falando. Até porque encontrar o André não estava, né, diretamente relacionado com a minha profissão, né? Mas talvez eu não teria trilhado um caminho tão duro, tão triste, na verdade. Trilhou o caminho que a sua alma escolheu, né? A gente às Exato. vezes Né? Foi como escolhe foi. alguns caminhos estranhos porque a gente ainda não aprendeu a ouvir. Por exemplo, eu poderia ter feito aquele concurso. Talvez eu tivesse passado nele. Se eu não tivesse Sim. canalizado o meu eu superior e ouvido que aquilo não era o meu caminho de alma. Falei, se não é, não vou nem perder meu tempo. Sim. E é interessante que a sua irmã passou, né, no concurso. Sim, E ela porque é esse perfil é o completo. perfilzão dela. Exato, e ela é perfeita para isso. Então, percebe como se o André tivesse passado, talvez, não sei, tô chutando aqui, talvez ela não tivesse passado, só que é o perfil dela perfeito. Nossa, ia Ela dar muito nasceu para errado. isso. Ia dar muito errado, Oi? não era. Ia Ia dar dar muito muito errado. errado. Não, não, nossa, Exato, mano. exato. Então, O são que que pequenas escolhas que a gente faz o que medo, né? traz a O gente nosso sobrevivente leva a gente a considerar, né? Tipo, é o medo, né? deixa eu A concluir insegurança. lá, voltar lá um pouco na minha história, né? Que eu abri lá o lugar, não deu certo. Inclusive tem uma pessoa que comentou aqui, ó. Acho que você não vai conseguir ver porque tá pelo Zoom, Não. né? Mas foi Sobe a aí que eu tô Neiva. com, ó, eu tô assistindo a gente aqui no celular para ver Ah, justamente os comentários. Então, tá. você Ó, pode subir aí A que eu Marta, ela aproveito. mandou um boa noite, amores, aqui. A Neiva mandou um boa noite também, né? E a Neiva Hum. respondeu: me identifico com a história dela, a sua no caso, porque até pouco É. tempo atrás eu fazia isso. Eu acho que ainda hoje me questiono sobre isso. Ela comentou aqui, né? É isso. Eu tinha um Hum. plano. Tinha um plano Enriqueceu lá, muita gente, né? Menos você mesmo. É por aí. lá em 2016 eu tinha um plano. Um plano para conseguir me tornar terapeuta, porque aquele medo existia, né? O medo, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Tem que arrumar uma outra parceria, essa aqui não deu certo. E aí eu entrei no mundo corporativo com um projeto. Eu vou fazer essa formação. Eu sabia quais formações eu queria fazer. E a partir dali, eu vou abrir de novo um local. Talvez eu abra sozinho dessa vez, né? Porque as pessoas que estavam comigo não estavam no momento também, assim como eu não estava também. Eu vou me aperfeiçoar e vou conseguir abrir. Esse era o plano. E quando eu terminei de fazer as formações que eu queria, não demorou muito tempo, eu fui demitido. Hum. Tipo, eu tava sentindo já que ia acontecer.
porque estava acontecendo coisas na empresa, né? Estavam cortando pessoas, teve uma crise grande lá em relação ao cliente. E aí já tava dando aula na empresa mesmo, não lá dentro, né? Mas já tava lá dentro, às vezes eu fazia aplicação terapêutica em algumas pessoas já, eu tava treinando lá dentro. E, e aí aconteceu, né? Quando eu terminei de fazer a última formação que eu tinha planejado, não deu um mês e eu fui saído daquela empresa. E não, infelizmente foi muita gente, né? Foi, sabe, tem até um nome chique que deram de tecnologia para isso. Layoff. É, É um layoff, monte não de é? gente é Ah, eu dispensada. esqueci também o nome, mas eu também fui nessas. Eu também passei por um. Eu esqueci o nome, mas eu acho que é layoff, que vai muita gente embora. Para vocês, o pessoal que tá vendo, ter uma Uhum. ideia, junto comigo de uma das empresas, né, das últimas, não dessa última, essa última fechou a vaga que eu ocupava. Mas antes dessa, eu trabalhei numa empresa que ela é muito conhecida, inclusive. E por isso que eu não vou, enfim, citar aqui, mas 30% da empresa foi desligada junto comigo. É tipo, imagina, você demitir um terço da empresa inteira, né? É complexo, é bem É, complexo. uma reestruturação poderosa, né? Mas aí foi bom, por quê? Startou o projeto, foi beleza, quando que vai acontecer de novo? Quando eu vou ter outra chance, né? Hum. Que eu tava começando a ficar meio acomodado naquele lugar, porque a gente vai percebendo que é possível, que dá pra sobreviver. E aí a Uhum. matéria, né, a fiscalidade, o capitalismo, né, o mundo que a gente vive, nos convida a essa zona de conforto. Eu sabia que eu estava numa zona de conforto e aquilo me incomodava por dentro, por um lado, né, e por outro não. Então a cocriação consciente e inconscientemente, né? O meu Uhum. consciente pensando, pô, tô aqui, tá dando certo, e o meu inconsciente me trazendo desconforto, porque não é aquilo que eu tinha planejado, não é aquilo que estava na minha cocriação. E aí acabou Exato. tendo esse movimento de saída Deixa e, eu, e aí eu comecei a atuar como terapeuta, pode falar. deixa cem eu por cento contar o que aconteceu comigo. Diga. A gente fez uma viagem, eu e o André, e a gente foi para Brasília. E aí, em Brasília, a gente encontrou Hum, alguns mentores que, nossa, fizeram toda a diferença pra gente. sim. E aí, nessa viagem, no fim de semana, né? No fim de semana, a gente ouviu de um dos caras que era mentor de empreendedorismo, que a gente já estava com a nossa empresa, estava trabalhando junto com o André, mas eu trabalhava nas horas vagas e era o que eu amava, né? Então a gente trabalhava até de madrugada se fosse necessário. E continuei trabalhando como executiva, né? E aí, um dos mentores, ele falou assim: enquanto você tem a ponte, você não se dedica 100% porque você tem a opção de não dar certo. Uhum. Quando você queima sua ponte, não existe a opção de não dar certo. Você tem que fazer dar Você certo. tem que fazer dar E aquilo certo. ficou na minha cabeça. Aí, o meu chefe, na semana anterior, exatamente nessa semana, né, do fim de semana, então, de segunda a sexta, acho que mais ou menos na quarta-feira, meu chefe disse: Ah, vem presencialmente na segunda, que era o dia do meu home office, vem presencialmente na segunda, porque a gente precisa conversar e tal. Aí eu falei: Tudo bem, não tem problema. Só que aí, no fim de semana, veio muito forte pra mim isso de escolha. Escolha o que você quer. Escolha agora o que você quer. E aí eu recebi muito essa canalização e eu realmente acredito que é quando você passa por determinadas portas de escolha. No Uhum. começo, imagina só, quando o André ele foi escolher entre fazer o concurso ou não. É uma parte inconsciente, uma parte consciente. Só que chega um determinado momento que você vai se tornando um co-criador consciente que você começa a tomar decisões para absolutamente tudo. Você toma na sua mão e fala: Eu vou tomar uma decisão do que vai acontecer no meu destino, no meu futuro, né, como ser de poder, como parte da fonte criadora. E isso é algo que está disponível para todas as pessoas quando estão reconectadas com o próprio eu superior. A reconexão com o seu próprio eu superior traz esse aspecto de cocriação consciente, porque você é o ser de poder, parte da fonte criadora de tudo que existe. E como ser de poder que nós somos, nós temos a capacidade e o direito de cocriar a nossa realidade e a nossa não a nossa vontade egóica, mas ao bem maior nosso e de todos aqueles ao nosso redor. Nós não somos considerados porque nós somos importantes. Então,
Quando eu recebi no fim de semana essa mensagem, isso ficou na minha cabeça, e eu sabia que eu ia ter essa reunião na segunda, e aí quando eu pensava nessa reunião na segunda, me vinha forte, né, na canalização, eu ouvia forte do meu superior: "Escolha". Qual é o caminho que você quer? E aí tinha a escolha, ou você será promovida ou você será demitida. Escolha o que você quer agora. E aí eu via 2 caminhos de futuros diferentes, como se eu sendo promovida seria um lugar de me dedicar mais e mais e mais e abandonar o projeto junto com o André.